O número de greves está despencando no país. Um dado do Diese mostra uma queda de 40% no número de paralisações só nesse ano. Rodrigo Constantino, isso causa um certo espanto, é isso, Constantino? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. E sim, né, é um dado muito impressionante. Alguns economistas ficaram perplexos, né? Mas em parte eu acho que é esperado, porque, na verdade, desde a reforma trabalhista, isso é uma tendência que vem aí há 3 anos, né? Chegou a um pico de mais de 2.000 paralisações há 3 anos atrás e vem caindo e se estabilizou aí numa faixa de 1.000 paralisações por ano, que é um nível baixo, historicamente falando. E muito dessa queda recente se deve à reforma trabalhista, que começou ali no governo Temer, né? Essa reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical e maior flexibilização no mercado de trabalho, realmente asfixiou bastante o caixa desses grandes sindicatos que viviam de esquema, com muita politização e tudo. É importante para o nosso ouvinte internauta entender algumas coisas aqui. Primeiro, greve é um direito do trabalhador e uma bandeira liberal, né? Você tem direito, assim como a sindicalização. Você pode procurar um sindicato para achar que isso vai te dar mais força nas negociações, né, com os patrões, com as empresas, e isso tudo você, eventualmente, usando como arma, como instrumento de pressão, você pode decidir com a sua categoria, com o grupo que faz parte desse grupo, desse sindicato, você pode resolver ir para o caminho da greve para tentar pressionar por aumento de salário. Tudo isso é legítimo e liberal. O que não é legítimo e liberal? Quando você faz greve apenas com interesses políticos partidários, eleitorais, e quando você obriga todos a acompanharem nessa greve. Né? Ou seja, você impede, por uso da ameaça, da intimidação, os outros trabalhadores que não querem aderir a também paralisarem. Isso é o histórico de muitas greves que a gente tinha no Brasil. Por quê? Porque esses sindicatos poderosos, que não tinham adesão voluntária, você era obrigado a pagar, contribuir com esse sindicato, e totalmente ligados a partidos de extrema esquerda, usavam isso o tempo inteiro para politização. Com a reforma trabalhista, o caixa desses sindicatos foi muito apertado, eles não têm mais como bancar esse tipo de greve. Muitas greves eram de professores municipais, onde esses sindicatos agiam dessa forma, isso se esvaziou. Além disso, nós ainda temos mais de 12 milhões de desempregados no país. Então, realmente, tem uma categoria que ficou mais para trás, está com o salário mais defasado, mas não consegue esse tipo de pressão para poder fazer greve pressionando, porque tem um exército, um contingente enorme de pessoas louco para assumir os seus cargos. Essa é a dura realidade do país, né? Mas mais importante para entender aqui é que os sindicatos que eram politizados, que tinham adesão obrigatória, não voluntária, estão realmente passando por muita dificuldade, e isso tem se mostrado positivo para o país. Então, isso é mais um efeito vantajoso da reforma trabalhista que começou lá no governo Temer. E também temos aí as estatais sob o comando de um quadro muito mais profissional, né, e menos politizado também do que vinha na era petista. Isso também ajuda bastante a reduzir o número de greves, porque muitas estatais faziam esse tipo de greve com decisões tomadas de forma centralizada, de cima para baixo. A gente viu recentemente os Correios fazendo isso, né, até porque quer ir de novo contra uma agenda de privatização, que seria favorável à empresa, né? Então, a gente vê que isso realmente ainda é um resquício dos velhos tempos da república sindical que temos no país, mas que as reformas liberalizantes estão ajudando a conter. Ô Constantino, o presidente do Senado, em entrevista ao jornal Valor Econômico, destacou a chance de crescimento do centro nas próximas eleições. Você concorda com essa possibilidade, com essa ideia? Olha, eu concordo que há aí um espaço enorme a ser ocupado por uma mensagem mais moderada, seja ela da esquerda, essa turma mais progressista que não rejeita as vantagens do mercado, do capitalismo, que aí seria essa turma que está se movimentando bastante aí, né? Nós temos hoje uma entrevista na Folha de São Paulo do economista Armínio Fraga, que por sua vez está apoiando, faz parte de um movimento que envolve o apresentador Luciano Huck, que também tinha uma reportagem no fim de semana mostrando que está se encontrando com várias autoridades políticas e não desistiu do sonho de se candidatar, né? Um sonho que veio ali para 2018, mas ficou para depois. Nós temos essa entrevista do Alcolumbre, que é uma matemática simples, ele acha que tem 25% à esquerda, que ele chama, que é a esquerda radical,
25% a extrema-direita, que ele chama, que é a direita mais radical, representada pelo PSL, pelo próprio Bolsonaro, e aí ele acha que tem um espaço enorme de 50% no meio, né? E seja mais a esquerda, que é a turma do Huck, seja mais a direita, que seria a turma do João Dória e alguns outros. Então é óbvio que há um espaço, está muita gente de olho nisso, né? Todo mundo se mexendo para tentar ocupar, até porque acha que a população está cansada desse excesso de polarização, cujo retrato pior se dá nas redes sociais, obviamente, que é um grau tóxico de tribalismo, né? Então, eu acho que faz sentido. Qual é o problema dessa matemática, na minha opinião? E aí vem exatamente com o que vocês estavam conversando agora e na reportagem com base na tragédia, na tristeza aí da morte dessa menina de 8 anos, Agatha Félix, né? É exatamente a questão da segurança. Eu acho que aí que pega, né? Nós vimos representantes, ícones desse centro, né, se manifestando de forma muito oportunista, na minha opinião, explorando a morte de uma menina para atacar a política de segurança ou do governador Witzel ou do ministro Sérgio Moro. E falar de excludente de licitude não tem a ver com esse caso especificamente, o ministro já respondeu à altura. Então, eu acho que esse oportunismo do centro, em relação a uma mentalidade muito progressista, que já era a vigente, a predominante, a hegemônica em relação à criminalidade no Brasil, e estava dando os resultados que estava dando, ou seja, nenhum, né? A criminalidade só crescendo, essa coisa de desarmamento, de combater com políticas sociais e tudo mais, esse papo de que bandido é vítima da sociedade, nada disso estava surtindo o efeito desejado. Então, há uma demanda reprimida muito grande por mais repressão policial, por mais combate à corrupção representada na Lava Jato, tem um apoio popular muito grande, inclusive potencialmente gerando um racha dentro dessa direita mais radical, né? Porque se o Bolsonaro se afastar de fato dessa bandeira, ele vai perder muito adepto. Então tem uma turma muito grande, que não é esquerda ou direita ou centro, é brasileiro cansado da impunidade, da corrupção e da criminalidade tomando conta da cidade e do país. Essa demanda por uma reação mais energética, né, da polícia e do combate ao crime, ela coloca essa turma do centro numa situação muito delicada, na minha opinião. Porque, ainda que pese essas tragédias horríveis e tudo mais, o uso político que se faz disso, primeiro, o público percebe e pega muito mal, e segundo, mesmo assim, as pessoas estão entendendo que precisa melhorar, é tudo que o Bruno falou há pouco tempo, precisa melhorar a qualidade técnica da polícia, precisa ter melhor salário, precisa combater os bandidos fardados, mas não se pode atacar de forma sistemática a reação à criminalidade. E as pessoas entendem que, por mais triste que seja qualquer tipo de perda do lado policial, ou muito pior, do lado de vítimas inocentes, ainda mais quando são crianças, entende que não pode esmorecer, não pode enfraquecer o combate ao crime. Então, essa bandeira eu acho que afasta muita gente da defesa dessa postura mais moderada e tudo mais. É o discurso da segurança. No resto, eu acho que eles têm um espaço muito amplo para ocupar, porque o povo brasileiro também está cansado dos excessos, do radicalismo de certas bandeiras e principalmente de certas posturas à esquerda e à direita. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você. Até mais tarde. Bom dia a todos.